Hi guys, America, this is the Classroom. Hoje eu tô aqui com Alex Martins. Alex Martins trabalha com TI, segurança da informação, e a gente vai falar de alguns termos de inglês que tem a ver com essa área, ok? Let's go! Então, Alex, a gente vai conversar um pouquinho, Fala, né? Pessoal, tudo bem? Fala um pouquinho da sua experiência, que área que você trabalha com TI. Bom, eu trabalho com segurança da informação especificamente desde 2003, muito tempo, bastante bagagem aí, e acho que eu queria contribuir um pouquinho com algumas coisas, falando sobre um pouco da língua inglesa no meio da TI, da segurança da informação. Certo. O que você acha que é muito comum e que as pessoas às vezes se confundem bastante nessa área? Interessante é que muita gente dessa área saca bastante de inglês como leitura. As pessoas têm muita dificuldade para falar, mas ao mesmo tempo facilidade para ler por conta dos manuais técnicos, etc. Aí a pessoa, quando vai fazer prova, às vezes ela se complica muito, porque ela tenta fazer uma prova em português e muitas coisas de TI, de segurança da informação, não tem uma tradução para o português. Um exemplo é o que a gente chama hoje de roteador. Em inglês se fala router. Só que quando você vai fazer uma prova de certificação em português, muitas das vezes não vem escrito roteador, vem escrito concentrador. Então a tradução que eles fazem de router é concentrador, e aí a pessoa não entende, não sabe do que se trata. Exatamente, 80% das vezes acontece isso. Isso é importante, né? Porque aí quem vai ter que fazer a prova tem que saber que, como é o nome? Concentrador. Concentrador, exatamente. Significa roteador. Roteador, exatamente. Interessante. E eu falo pra todo mundo, olha, se você tem um pouquinho de inglês técnico, faça a prova em inglês, não faça a prova em português, porque a tradução é muito prejudicada. Outra coisa que acontece em traduções: ambiente de homologação. O que é um ambiente de homologação, para você entender que não é da área? É um ambiente onde a pessoa usa para fazer os testes antes de colocar um software para produção. Uma fábrica de software, no desenvolvimento, eles usam antes um ambiente de homologação, depois passa para o ambiente de produção. E aí, a pessoa que vai fazer a prova, quando tem escrito o ambiente de homologação, não existe em inglês. Entendeu? Não tem essa possibilidade. É chamado de UAT Environment. UAT Environment. Que é User Acceptance Testing. Entendeu? E aí a pessoa fica muito perdida, porque ela acha que é Homologation Environment. Não existe isso em português, em inglês, na verdade, né? Não existe ambiente de homologação em inglês. A pessoa faz aquela tradução literal e aí acaba que os outros não entendem, né? Os americanos não entendem quando se fala homologation, né? Exatamente, não entende, não entende. Eu sei porque eu já tive esse erro, falei homologation, o cara não entendeu nada, entendeu? Curioso, legal. É engraçado. O que mais que você acha que você usa assim no seu dia a dia, que é importante as pessoas saberem nessa área, para não se confundirem, não serem mal interpretados ou... assim, não tem problema de comunicação. A gente que trabalha em TI, a gente tem muita imersão no inglês, muita, querendo ou não. Porque a área de TI, a área de segurança da informação, todos os manuais, tudo é em inglês, não adianta. Então, para você aprender, você tem que ver vídeo, você tem que ver vídeo no YouTube, ver vídeo na internet. E a gente tem que entender que o americano, você sabe mais disso do que eu, ele usa muito contraction para fazer as palavras rápidas. Por exemplo, uma vez muitos anos atrás, eu fui numa palestra, né, e o cara falava um negócio que eu não entendia. Meu Deus do céu, o que tem a ver isso? Era uma palestra, ele estava falando sobre SQL, que é um software de banco de dados da Microsoft. Só que depois da palestra eu fui entender que os americanos falam SQL como SQL. Eles não falam SQL, não, eles falam SQL. E eu tô vendo aquele SQL pra lá, SQL pra cá, que porcaria de SQL, eu não tava entendendo nada. E aí, isso tem mais de 10 anos, mas assim, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque esse contraction tem muitas palavras de TI, de segurança da informação, entendeu? Legal. Além dos próprios anglicismos, né, que todo mundo usa, né, no dia a dia, como briefar, performar, exatamente. Né, que são todos derivados de palavras em inglês que a gente é portuguesa, né? É verdade, eu falo muito, olha, faz um briefing pra mim, é como se fosse a pessoa fazer uma introdução, um mini currículo, um resumo, a gente chama de briefing. E muita gente que tá na área de TI, acho que às vezes ainda não sabe o que significa, entendeu? Aí você tem que detalhar, mas isso é coisa do dia a dia, feedback, briefing, etc. Legal. Follow-up. Isso, e uma coisa que está sendo aportuguesada também são os cargos de segurança da informação. Por exemplo, hoje a gente já fala muito CEO, que é o presidente da empresa. E aí quando a gente vai descendo para o nível de TI, a gente começa a falar em CISO, que é o Chief Information Security Officer,
Tem o CSO, que é o Chief Security Officer. E aí mesmo em português se usa as siglas em inglês, né? Mesmo em português, exatamente. Só que aí dependendo da área, isso já vai quebrando um pouco. A área de TI, por exemplo, tem o CSO, a área de segurança tem o CISO, agora a área de segurança tem empresas que tem o BISO, que é o Business Information Security Officer, e mesmo sendo no Brasil, a gente já usa essas siglas em inglês, sem traduzir. Interessante. Na área de RH também agora tem o Business Partner, né, que é o BP. Exatamente, o BP. Tem CFO, que é para Financial. E aí cada vez mais a gente vê as siglas em inglês aparecendo, né? Interessante. Não dá pra ficar fora, não tem jeito. Não tem jeito, gente. Vejo que você odeia inglês, tem que aprender. Não tem jeito de estar inserido no mercado de trabalho sem saber esse tipo de coisa. Então tá bom. Obrigada, Alex, pela contribuição. Espero que vocês tenham gostado. Caso queiram ainda tirar dúvida de algum termo ou alguma dúvida sobre TI ou sobre termos técnicos, podem colocar nos comentários, ok? See you later. Bye, bye. Obrigado, gente. Valeu.